Tempestades e inundações alternadas com repentinos períodos de seca. O clima em todo o continente americano poderá sofrer mudanças drásticas. Um estudo feito por cientistas dos Estados Unidos e Austrália indica que entre a segunda metade de 2015 e o início de 2016, esta parte do planeta enfrentará um super El Niño, o fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, que provoca maior evaporação e, como resultado, mais chuvas. Uma descoberta científica assusta os pesquisadores. A engenharia genética encontra o caminho para a cura da malária e para acabar com pragas que atacam plantações. Mas a técnica é tão poderosa que, se cair em mãos erradas, pode provocar danos à saúde de populações inteiras ou desastres ambientais de proporções inimagináveis. A Matéria de Capa está só começando, fique com a gente. Calor no inverno e na primavera, e verões que beiram o insuportável de tão quentes. Chuvas torrenciais em alguns lugares e secas prolongadas em outro. Se os cientistas estiverem certos, vem aí o El Niño mais violento das últimas décadas. Um dos estudos foi divulgado pela Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, NOAA, na sigla em inglês. De acordo com os dados recolhidos até agora, o El Niño, que vem se formando desde novembro último, deve ganhar força e se transformar no mais avassalador em 50 anos. O primeiro indício é o aumento em cerca de 1 grau Celsius da temperatura do Pacífico, que vem sendo registrado nos últimos 5 meses. Essa é a principal característica do fenômeno. Quando a temperatura do oceano sobe, aumenta a evaporação, o que provoca mais chuvas. Além da NOAA, a mudança também foi observada pelo Serviço de Meteorologia da Austrália. Além da elevação da temperatura na água do mar, outra mudança anuncia a chegada do El Niño. Em condições normais, os ventos alísios sopram da América do Sul em direção à Austrália e à Ásia. Esse movimento desloca a água mais superficial, aquecida, para o oeste, enquanto a água mais fria e profunda vai para a América do Sul. Mas quando ocorre o aquecimento anormal do Pacífico, os ventos alísios se enfraquecem e a água quente da superfície chega até a costa da América do Sul. Esse fenômeno desequilibra o sistema climático global, contribuindo para maior evaporação e, portanto, mais chuvas. Quanto à seca, ela é resultado do aumento da temperatura em algumas regiões. No Brasil, a região mais afetada deverá ser o Nordeste. Ainda de acordo com os estudos feitos nos Estados Unidos e na Austrália, o fenômeno deve durar cerca de 1 ano, começando na metade deste semestre de 2015 e prosseguindo até a primavera de 2016 no hemisfério norte e outono no Brasil. Temos atualmente um El Niño em processo de formação e a meteorologia ainda não consegue prever com precisão, né, a intensidade, duração e inclusive a frequência dos El Niños. É um mistério ainda para a ciência da meteorologia. E os impactos são muito fortes, particularmente na produção agrícola, porque a agricultura depende de um padrão de chuvas regular e previsível. Então, como o El Niño quebra um pouco o padrão de quando vai chover, aonde vai chover e quanto, isso traz dificuldades econômicas enormes para o setor da agricultura e para a produção de alimentos, que já é crítica no nosso planeta. Os prejuízos socioeconômicos do El Niño não são só no setor da agricultura, mas, por exemplo, a ocorrência de tempestades intensas, a ocorrência, por exemplo, de inundações é muito comum em anos de El Niño. Então, obviamente, os prejuízos socioeconômicos em áreas urbanas, por exemplo, como São Paulo e como várias áreas da Europa, quando ocorreu o último El Niño, foram muito intensos e, obviamente, nós temos que se preparar para essas eventualidades de mudanças climáticas com eventos extremos, como esses de fortes chuvas e fortes inundações,
porque, na verdade, as mudanças climáticas globais também, junto com a alteração do padrão do El Niño, estão alterando o padrão dos fenômenos climáticos extremos, como a gente chama, que são grandes secas, furacões, grandes inundações, precipitações extremas e coisas desse tipo. 50 cientistas brasileiros e 50 norte-americanos estiveram reunidos na Universidade de Harvard para tratar de um tema que interessa ao mundo inteiro, a floresta amazônica. Após o encontro, eles divulgaram um alerta. O estudo intitulado Go Amazon, abreviação para Green Ocean Amazon, ou o Oceano Verde da Amazônia, adverte que a poluição urbana de Manaus pode causar mudanças no regime de chuvas em toda a região e também afeta a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico da atmosfera, uma importante contribuição dada pelas árvores e plantas ao equilíbrio ambiental. O dado principal recolhido pelos cientistas indica que a poluição urbana de Manaus levou a concentração de ozônio sobre a floresta a aumentar em até 10 vezes. Isso é resultado da interação química entre dois tipos de poluentes: o óxido de nitrogênio, emitido pelos carros e pelas diversas usinas termoelétricas instaladas na área urbana da capital amazonense, e os gases orgânicos, que são lançados pela floresta por conta do material que se decompõe normalmente. Para o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, um dos autores do estudo, é importante que os dados da pesquisa levem à implementação de políticas públicas na região. No caso da Amazônia, nós observamos um forte impacto da produção de ozônio na fotossíntese da floresta vento abaixo da cidade, né? Então, se você implementar políticas públicas na cidade de Manaus, né, minimizando a emissão de gases que são precursores desse ozônio, você pode, com a mesma atividade econômica, você pode diminuir o dano na floresta. Então, medidas como essas são fundamentais da gente implementar e nós vamos começar agora a entrar em cada vez mais detalhes, porque a complexidade da interação do homem no meio ambiente global está ficando, primeiro, muito intensa e, segundo, com particularidades cada vez mais importantes. O projeto Go Amazon é mais amplo do que se imagina e os cientistas ainda trabalham em outros dados que podem contribuir para a preservação de regiões ameaçadas. Depois de 2 anos de experimento, nós observamos que esse impacto, na verdade, é muito maior do que a gente imaginava, né? Ou seja, o sistema climático, particularmente da Amazônia, ele tem uma sensibilidade muito grande para alterações, por exemplo, no nível de emissão de partículas para a atmosfera, no nível de emissão de alguns gases, como ozônio, por exemplo, e não tem sensibilidade para outros gases. Então, nós estamos agora analisando os dados do experimento Go Amazon para poder saber, por exemplo, qual é o impacto no entorno da cidade de Manaus, por exemplo, na captura de carbono, que é um importante serviço ambiental que a floresta amazônica faz, né, por causa da enorme biomassa armazenada naquele ecossistema, que através da fotossíntese absorve uma grande quantidade de carbono da atmosfera. Nós, na verdade, queremos entender como que o homem pode estar interferindo neste processo, e isso é fundamental, porque nós temos que olhar para a Amazônia não só hoje, mas também daqui a 50, 100, 200 ou 500 anos. Então a ciência precisa entender melhor e da maneira mais completa possível esta interação. Nós temos uma quantidade de informações muito importante, coletadas através de uma rede extensa de medidas em solo e de medidas com aviões. Então nós trouxemos aviões que podem voar até 18 km de altura para que a gente possa entender os processos da interferência do homem no clima, nas propriedades de nuvens, por exemplo, até na estratosfera da região amazônica. Então, com isso, a gente busca entender da maneira mais completa possível qual é a interferência do homem no ecossistema amazônico. Você sabia que as escolhas do dia a dia podem fazer toda a diferença para o clima do planeta? Isso mesmo, cada um pode fazer a sua parte. Climate change
As mudanças climáticas constituem um enorme desafio. Tudo começou com a Revolução Industrial, quando passamos a usar cada vez mais combustíveis fósseis. Com isso, estamos pressionando o planeta num ritmo jamais visto. É preciso mudar, e isso inclui todo mundo. Como indivíduos, a arma mais poderosa que temos é o poder de controlar nossa pegada de carbono. E lembre-se, como pessoas, somos bilhões. Pegada de carbono se refere à quantidade de gases de efeito estufa, os GE, lançados individualmente na atmosfera, de acordo com o nosso hábito de consumo. E como essa pegada é calculada? Vamos tomar como exemplo o ato de mandar uma mensagem de texto. O impacto direto acontece quando usamos um produto, nesse caso, o celular, para escrever e enviar uma mensagem. Para isso é necessária uma quantidade de energia. Se essa energia vem de uma fonte como a queima de carvão ou gás natural, a mensagem de texto tem uma pegada de carbono. Já os impactos indiretos são aqueles produzidos durante os processos de fabricação e distribuição do aparelho de celular. Há muitas outras atividades no dia a dia em que as escolhas podem fazer a diferença e reduzir a pegada de carbono. Por exemplo, a comida que é produzida e consumida. Na hora de comprar, leve em conta 3 aspectos: como foi produzida, de onde vem e como chegou até aqui. Prefira alimentos produzidos localmente e lembre-se, carnes e laticínios têm altos índices de pegada de carbono por causa do metano produzido pelo gado e pelo desmatamento que dá lugar à pecuária. Ainda assim, a melhor maneira de reduzir a pegada de carbono dos alimentos é cortar o desperdício, isto é, o que não consumimos. De acordo com estudos, 40% de tudo que é produzido é perdido. O descarte dessa grande quantidade de lixo orgânico provoca o lançamento de grandes quantidades de GEs na atmosfera, tornando a situação ainda pior. O meio com que nos locomovemos também gera pegada de carbono. O turismo, por exemplo, é o responsável por 5% dos GEs lançados. O avião é o principal vilão, cada vez que uma aeronave decola ou pousa. Portanto, prefira voos sem escalas e outros transportes, como o trem. O automóvel também é um grande poluidor. Opte por caronas, carros menores e até elétricos. Mas o melhor que você pode fazer ainda é utilizar transporte público, bicicleta ou mesmo andar a pé. Pensar na eletricidade usada em casa também é importante. Evite desperdícios. Cada ação individual ajudará a combater o aquecimento global. Imagine o impacto se centenas de milhões de pessoas se juntarem a esse movimento. Você pode fazer a diferença. O ano de 2015, pelo menos até agora, é o mais quente da história desde que se tem registro. E junho foi o mês com as temperaturas mais altas, tanto em terra quanto nos oceanos. Os registros começaram a ser feitos em 1880. Desde então, não se tinha notícia de um mês de junho tão quente quanto esse de 2015. Vamos ver alguns dos eventos que chamaram a atenção dos pesquisadores. Nos Estados Unidos, o aquecimento recorde impactou o oeste, enquanto uma enorme precipitação provocou chuvas intensas no Vale de Ohio em junho de 2015. A América do Sul passou por condições fora da média em junho. Algumas regiões apresentaram recorde de aquecimento. Na Antártica, a extensão do gelo marinho ficou 7,2% acima da média entre 1981 a 2010. A terceira maior extensão de gelo já registrada em junho na região. A Espanha enfrentou condições climáticas acima da média nesse mês. Foi o 6º junho mais quente desde 1961. As temperaturas na Austrália foram as mais altas desde 1966. Queensland e a região oeste tiveram o 3º mês de junho mais quente da história. A extensão do gelo marinho do Ártico ficou 7,7% abaixo da média, registrada entre 1981 e 2010. Essa foi a terceira maior extensão de gelo já registrada em junho na região desde que os registros por satélite começaram, em 1979. Altas temperaturas tomaram conta da maior parte do estado do Alasca durante esse mês, que foi o 6º mais quente desde que os registros começaram a ser feitos no local, em 1925. Preocupado com o aquecimento global? Devia, viu? Sabia que boa parte das emissões de carbono que prejudicam o clima é feita por ações individuais? Se você quiser dar uma mãozinha para o planeta, aí vão algumas dicas. Considere a carne como uma ameaça. Pare de comer carne por alguns dias ou uma semana. Além de economizar, você ajudará o planeta. Sabe por quê? 18% das emissões de gases de efeito estufa são produzidas pelo setor pecuário.
para se produzir apenas um bife, emite-se mais CO2 do que seria emitido por um automóvel rodando durante 1 hora. Baixe a velocidade do carro. Se você dirigir a velocidade mais adequada, usar menos ar-condicionado e cuidar da calibragem dos pneus, vai economizar gasolina ou diesel, e isso significa a redução nas emissões de carbono. Na média, um carro a 120 km por hora gasta 20% a mais de combustível do que a 100 por hora. Olho na cafeteira. Você sabia que a maioria das pessoas esquenta mais água do que precisa para o café ou para o chá? Isso significa gastar mais água e mais gás ou energia elétrica para aquecer a água. Estudo feito na Inglaterra indica que 30 milhões de litros de água fervida diariamente não são utilizados. Desligue os aparelhos elétricos e eletrônicos à noite. Computadores, aparelhos de som e de TV, micro-ondas e outros não precisam ficar ligados na tomada durante a noite. Cientistas ingleses calcularam que se 17 milhões de pessoas desligarem seus computadores à noite, a redução nas emissões de poluentes seria equivalente à retirada de 245 mil carros das estradas. Ande mais. Ao invés de gastar dinheiro com passagens de ônibus, trens ou no combustível do carro, procure caminhar sempre que possível. Além de contribuir para a saúde, você estará colaborando com o meio ambiente. Coma frutas e verduras da estação. Consumir legumes e frutas de produtores locais e da estação é outra maneira de contribuir para o meio ambiente. Com isso, você deixa de estimular o transporte de produtos vindos de longa distância, para os quais se exige, em geral, transporte terrestre, ou seja, movido a diesel. Banhos curtos. Fique só o tempo necessário no chuveiro. Além de poupar dinheiro com a conta de luz, é preciso lembrar que a energia elétrica muitas vezes é produzida por termoelétricas, que queimam carvão, diesel e outros combustíveis fósseis para funcionar. Reduza ou elimine e-mails. Bilhões de mensagens desnecessárias ou invasivas circulam pela rede diariamente em escala global. Isso significa desperdício de energia, em alguns casos até de papel. Para diminuir o número de e-mails não solicitados, basta baixar um programa de bloqueio. Finalmente, procure convencer os amigos a fazer o mesmo. Lembre-se que as temperaturas estão aumentando em escala global, as calotas polares derretendo e a população do planeta aumentando. A hora de agir é agora, não no futuro. No próximo bloco, descoberta científica assusta até os próprios pesquisadores, que temem que o segredo caia em mãos erradas com consequências desastrosas. E mais, falha geológica sobre o Oceano Pacífico pode provocar um grande terremoto, seguido de tsunami. Até onde vai a ciência? Veja essa, descoberta na área dos organismos geneticamente modificados assusta até os próprios cientistas, que se mobilizam para discutir os perigos de uma nova técnica a ser utilizada na medicina e na agricultura. Em mãos erradas, alertam os especialistas, ela pode causar um desastre ambiental ou até mesmo humano. A tecnologia chamada Gene Drive é uma variação do que já vem sendo feito pela engenharia genética, que modifica os alimentos para torná-los mais resistentes às pragas e aumentar as colheitas. O novo método promete revolucionar a medicina e a agricultura. Por exemplo, pode acabar com a malária e a febre amarela, além de eliminar pragas que atacam as plantações, espécies invasoras de áreas agrícolas e ratos que atacam as colheitas. Mas a técnica é tão poderosa, alertam cientistas, que se cair em mãos erradas, pode provocar sérios danos à saúde de populações inteiras ou desastres ambientais de proporções inimagináveis. O perigo, segundo os especialistas, está na possibilidade de que essa tecnologia escape do controle dos laboratórios, acidentalmente ou de forma deliberada. Entre os perigos detectados está o fato de que os organismos geneticamente modificados sob um novo método, ou seja, o gene que altera de forma mais radical o DNA de uma planta ou mesmo de um animal,
poderiam provocar doenças em humanos ou em animais criados para alimentação. Diante da grave ameaça, a Academia de Ciências dos Estados Unidos mobilizou seus associados para um amplo estudo do novo método. A revista Science publicou artigo assinado por 27 geneticistas que alertam para os perigos existentes e pedem à comunidade científica que seja aberta e transparente em relação aos riscos e benefícios da tecnologia dos Gene Drivers. Nos Estados Unidos, uma falha geológica pouco conhecida ameaça provocar um grande terremoto, seguido de tsunami. Muitos norte-americanos e até estrangeiros conhecem a falha geológica de San Andreas, que corta de norte a sul o estado da Califórnia e é muito temida por ter provocado o grande tremor de 1906, que devastou a cidade de São Francisco. O que pouca gente sabe é que a noroeste existe outra falha, esta submarina, que segundo os cientistas poderá provocar um terremoto mais forte do que aquele de 1906. Com 1.100 quilômetros de extensão, a falha de Cascadia se estende pelo Oceano Pacífico, na altura da província canadense da Colômbia Britânica, até o norte da Califórnia. Essa falha fica entre as placas terrestres de Juan de Fuca e da América do Norte. Os cientistas acreditam que ela é capaz de provocar tremores acima de 9 graus, o que iria provocar tsunamis tão intensas como aquelas que arrasaram a costa norte do Japão em 2011. Para os estudiosos, se houver um movimento brusco nas placas tectônicas naquela região, o resultado será a maior catástrofe natural da história dos Estados Unidos. Entre os estados mais atingidos estariam Washington, Oregon e a Califórnia. Entre as preocupações dos cientistas, destaca-se o fato de que a maioria dos prédios da região, a exemplo daqueles existentes em São Francisco, não foram construídos para suportar o impacto de tremores de alta intensidade. Na costa oeste dos Estados Unidos está sendo instalado um sistema semelhante ao existente no Japão, destinado a alertar as pessoas para a possibilidade de um grande terremoto. O único detalhe é que esse alerta é feito a partir de sinais sísmicos, que às vezes antecedem apenas pequenos tremores e em outras ocasiões anunciam abalos gigantescos. As geleiras que cobrem cadeias de montanhas como os Alpes, os Andes, parte do Alasca e da Escandinávia estão perdendo massa a um ritmo recorde desde que as medições começaram a ser feitas há 120 anos. De acordo com o estudo, a cada ano perde-se uma quantidade equivalente a todo o gelo existente nos Alpes. O alerta publicado pela revista científica Journal of Glaciology é resultado de milhares de dados recentes, coletados em estudos de campo e fotos de satélite, comparados com registros históricos. Entre os anos 2000 e 2010, as geleiras observadas diminuíram entre meio metro e 1 metro de espessura a cada ano. O estudo foi elaborado pelo Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras, WGMS, na sigla em inglês. Michael Zemp, diretor do Instituto, explica que a perda registrada na última década corresponde a 2 a 3 vezes mais que a média correspondente para o século XX. Para se ter uma ideia, na costa da Noruega, as geleiras estão quilômetros mais curtas do que eram no século XIX. Segundo os cientistas, a única maneira de preservar essas áreas, essenciais para o equilíbrio do planeta, é conter o aquecimento global. Em instantes, combinação de técnicas agrícolas pode reverter a desertificação do solo. E mais, a Universidade de Harvard
cria fundo para pesquisas em defesa do planeta. A Universidade de Harvard criou um fundo especialmente dedicado ao financiamento de pesquisas voltadas para a produção de energia limpa e para tornar o planeta sustentável. Com dinheiro desse fundo, os pesquisadores da universidade podem fazer pesquisas em qualquer ponto do globo. Atravessamos um momento crítico na história do planeta, alertam os especialistas de Harvard. Há 2 séculos, o homem vem queimando carvão, depois petróleo e gás. Agora, é preciso fazer uma transição para a energia limpa. É uma questão urgente, segundo os cientistas, que exige o envolvimento de toda a comunidade internacional, especialmente de países como a Índia e a China, que têm as maiores populações mundiais. As mudanças devem abranger todos os setores. Por exemplo, o transporte, que deve fazer a transição para os biocombustíveis. Outro ponto que chama a atenção dos especialistas de Harvard é o lado econômico das mudanças climáticas. Por exemplo, o impacto nas colheitas e na produção agropecuária. O investimento em energia eólica e solar é um dos primeiros passos recomendados pelos cientistas. A redução no desperdício de alimentos é outra preocupação, como alerta Emily Broadleaf, da Escola de Direito de Harvard. A produção agrícola consome enormes quantidades de pesticidas e fertilizantes destinados a ampliar as colheitas. E o resultado é que 40% dos alimentos produzidos vão para o lixo. A única maneira de reverter esse quadro é com uma séria mudança de hábitos, destaca a professora. Será que é possível reverter os processos de desertificação e recuperar terras para a agricultura? Há quem acredite que sim e mais, que isso nem é tão difícil quanto parece. This perfect storm is mounting a grim reality, increasingly grim reality, and Em palestra para a rede educacional TED, o professor Alan Savory afirmou ter participado de várias experiências na África e no México que resultaram na recuperação de terras desertificadas. Ambientalista, consultor internacional e diretor do Instituto Savory, ele explica que o método exige principalmente um planejamento cuidadoso. Primeiro é preciso cuidar do enriquecimento do solo. Em seguida, a plantação de espécies resistentes, incluindo algumas que servem de alimentos para animais. Claro que é preciso ter algum tipo de irrigação. A etapa seguinte é atrair animais como bois, elefantes e búfalos, que ajudam a adubar o solo e promovem um ciclo de integração com a natureza, uma vez que, ao estimularem o crescimento das plantas, acabam ajudando a provocar chuvas. No mais ambicioso plano para enfrentar o aquecimento global, já anunciado pelos Estados Unidos, o presidente Barack Obama defendeu o corte de 30% nas emissões de gases que provocam o efeito estufa nos próximos 15 anos. A ideia principal é reduzir o uso de carvão nas termoelétricas. Para alcançar esse objetivo, ele terá de convencer os estados a substituírem a queima de carvão por energia limpa e renovável. Não é uma tarefa fácil, levando-se em conta a determinação dos opositores republicanos de bloquear as iniciativas do governo democrata. Mas, como lembrou Obama, não existe um plano B ou segundo planeta Terra. Esse é o único que temos e é preciso tentar preservá-lo a qualquer custo. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário. Uma boa noite a todos e até lá.